Olá pessoal, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Eu sou a Vera Poli e esse é o canal Livre Sem Fumar, o canal onde a gente briga, a gente luta, a gente enfrenta e a gente vence o tabagismo. Quarto episódio da série Situações de Risco. Estamos colocando semanalmente vídeos e cada semana a gente traz uma situação de risco para quem é fumante, está querendo parar de fumar e enfrenta alguma situação que pode se tornar um risco para a abstinência, pode fazer com que a vontade de fumar venha tão forte, tão forte, tão forte que a pessoa não resista e cometa um lapso e talvez até uma recaída. Então a gente traz uma situação de risco, a gente traz algumas dicas para que você consiga controlar a situação de risco ou até eliminar essa situação de risco da tua vida. E a situação de risco dessa semana é a seguinte, quando alguma coisa não dá certo, você está parando de fumar, você já está meio irritadinho, meio ansioso com a história de estar sem o cigarro, e aí alguma coisa não dá certo para você. Isso é uma situação de risco? Te dá vontade de correr e ir lá pegar o cigarro? Se der, é normal, dá para todo mundo. E a gente vai dar umas dicas como que você pode dar uma segurada nessa história aí. Mas antes, os nossos comerciais. Pessoal, como eu faço toda semana, eu peço que se você não conhecer o canal, puder se inscrever, é bem bacana, ajuda muito. Se você gostar desse vídeo, deixa seu like, compartilha, comenta. Isso ajuda muito o nosso canal a ser mais conhecido e divulgar mais a luta nossa contra o tabagismo, tá bom? Eu conto com você. Obrigada! Quando algo não dá certo, é uma situação de risco para quem está querendo parar de fumar? Eu acho que para muita gente, né? Eu acho que para quase todo mundo que está parando de fumar, se alguma coisa não dá certo, você tende a correr e pegar o cigarro. Por quê? Porque o cigarro, como ele dá uma sensação imediata de conforto, de prazer, de bem-estar, quando alguma coisa não deu certo, que você ficou triste, frustrado, aborrecido ou com raiva, o cigarro dá uma aliviada. Mas vamos ver como é que a gente faz para controlar essa situação, não deixar com que ela nos vença, né? Então, eu quero contar uma história de um amigo muito querido, que eu tenho, muito querido, e ele já parou de fumar há muito tempo, olha só que perigo. Ele já parou de fumar há muito tempo. Há muito tempo que eu digo assim, tipo, sei lá, 10 anos. E ele organiza muito legal. Ele é o organizador principal de uma ONG que dá sopa para moradores de rua. E ele fala assim que toda semana é um estresse. Toda semana. Porque tem semana que não chega a quantidade de alimentos necessárias para aquela quantidade de sopa que eles têm que fazer. Ou os voluntários não aparecem para distribuir, para ajudar a cozinhar e distribuir a sopa, ou chove, e ele fala que o carro que quebra, toda semana tem um estresse. E sabe o que ele faz depois? E ele fala assim, Vera, tudo dá certo no final, mas eu estou tão estressado, apesar de feliz pelo trabalho, gratificado, eu estou tão estressado de ter que enfrentar todas aquelas situações, assim, né, que eu fumo um cigarro depois. Olha só que risco. Ele fala que fuma um cigarro, mas a gente sabe que um só, não. Inclusive, a gente tem vídeo aqui no canal que fala um só, não. Eu ia falar para o João, claro que o nome dele não é João, né, eu estou trocando o nome aqui para não comprometer ninguém. O que a gente pode falar para o João? Se ele está numa situação muito forte de fissura, está louco, que não é o caso dessa história, porque assim, meu amigo já parou de fumar há muito tempo, mas assim, aquelas pessoas que estão parando de fumar que acontece uma coisa assim que não deu certo, então para aquelas pessoas, primeiro, pensa nas consequências. Assim, imagina o que de pior pode acontecer por aquela situação não dar certo. Então, por exemplo, no caso do João, não chegou a quantidade de alimentos. O que ele esperava para fazer a sopa aquela noite?
O que de pior pode acontecer? Ele ter que servir menos refeições naquela noite. Ou ele ter que servir refeição, por exemplo, fazer uma sopa sem a cenoura, ou fazer uma sopa sem o chuchu. Mas vai impedir de ele fazer a sopa? Não, não vai. Então, quando acontecer alguma coisa imprevista, assim, que não deu certo para você, se acalma e pensa o que de pior pode acontecer. E segunda dica, primeiro se acalma, pensa o que de pior pode acontecer e pensa se já aconteceu alguma vez isso com você e o que você fez, né? Então, no caso do João, ele pode pensar, o ano passado me faltou tal ingrediente para a sopa e eu fiz tal coisa, eu fui buscar em tal lugar o ingrediente. Mas o mais importante é você se acalmar, porque no desespero o cigarro não vai te trazer resposta. Quando você não está assim, numa super fissura para pegar o cigarro, mas que está aborrecido porque alguma coisa não deu certo, o que você pode fazer? Primeiro, estuda a respeito do assunto. Então, se está mais tranquilo, você fala, por que será que não deu certo? O que eu poderia fazer de diferente? Então, no caso do João, né? Não chegaram os ingredientes que ele estava esperando. Quando ele está mais calmo, mais tranquilo, ele pode, não na situação, né, do imprevisto, mas ele pode pensar, como eu posso me garantir de toda semana ter os ingredientes necessários? Fazer um planejamento quando você não está na situação de risco. E também, elabora uma lista de várias saídas para aquela dificuldade. Então, eu posso procurar fornecedores novos, eu posso ter várias receitas de sopa com ingredientes variados. Faz uma relação, quando você estiver tranquilinho, do que você pode fazer para aquela situação de risco. Se ela retornar, não correr atrás do cigarro, mas ter outras alternativas para superar aquela dificuldade. Tá bom? Queridos e queridas, muito obrigada pela presença e até a semana que vem com uma nova situação de risco. Pessoal, beijos, até a próxima.